Bom, que a paz esteja com todos os irmãos. Yeshushin Kaundi Pebase. Que Jesus os abençoe. Bom, a mensagem que eu quero trazer hoje é: qual é a nossa missão? A missão da igreja. Porque nós estamos aqui na terra, porque Deus nos criou, e qual que é a intenção deles? De nossa, aqui, nossa vida. Então eu quero começar lá em Romanos 12, se vocês puderem acompanhar comigo. Os versículos 1 a 2. É uma passagem muito conhecida que Paulo fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a boa, agradável vontade de Deus? Para nós, cada um de nós, é que nós possamos servir a Deus todos os dias das nossas vidas. Desde quando nós nascemos até Deus nos chamar, nós temos que servir a Deus. E eu gosto de falar que nós temos duas cidadanias. Nós temos a cidadania terrena, aqui por enquanto, passageira, e temos outra cidadania que é no reino de Deus. O nosso lar, que quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele. Nossa vida futura ali. E Ele fala que para estarmos com os nossos corpos santo, agradável a Deus, Ele fala para não vos conformar com este século. Então, hoje em dia, há muita informação, muitas pessoas falam que isso é verdade. Não, isso aqui é verdade. Tem aquela questão de respeitar o que o outro fala. Então, nesse meio de tanta informação, tanto barulho, nós temos que continuar a ouvir o que Deus tem para nós. Eu gosto de falar que é como as ovelhas. O pastor cuida das ovelhas no pasto. Quando ele chama, as ovelhas vêm. Agora, se for alguém que nunca teve contato com essas ovelhas, chama lá de longe, vem, vem. As ovelhas vão ficar paradinhas onde elas estão, porque elas não reconheceram aquela voz, é uma voz estranha. Então, no meio de todo esse barulho da nossa sociedade de hoje, nós temos que estar em contato íntimo com o Pai, para saber discernir qual que é a voz de Deus, para Ele nos guiar. Vai aqui, meu filho, minha filha, ou vai ali. Então temos que estar atentos à voz dEle. E outra coisa é que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nossa vida é passageira. Então, ainda temos que seguir essa missão que Deus nos deu, de servi-lo todos os dias, porque nós não sabemos quando Deus vai nos chamar. Então, temos que aproveitar todos os dias a vida que Ele nos presenteou para servir a Ele. Agora eu quero ir lá em Mateus 6, versículos 19 a 21. Fala sobre os tesouros no céu. Ele fala: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então o que Jesus está falando aqui? Aquelas coisas que nós avaliamos, são valiosas para nós, aquilo vai determinar o curso da nossa vida. Se a nossa mente, as nossas forças estão voltadas só para ter uma vida boa, ter sucesso, ter muitas coisas, reconhecimento dos outros, isso
pode acabar, pode acontecer alguma coisa e nós perdemos tudo isso. Tem uma parte em Eclesiastes que Salomão fala. Ele observou o rico e o pobre. Ele disse, no final da vida, os dois não levaram nada com eles. Então, qual é a mensagem aqui? Que o nosso coração deve estar no reino de Deus, não em nós mesmos. Nós somos filhas de Deus, instrumentos para levar o reino de Deus, expandir o reino de Deus aqui na terra. Então a visão nossa tem que estar em Deus. E as bênçãos materiais e outras vão vir como consequências. Amém? E ser cristão não é tão fácil assim. Aqui no Brasil é muito, vamos dizer, fácil ser cristão, ir na igreja, falar que eu sou cristão. Mas há outros lugares no mundo, como Mianmar. Recentemente meu pai foi num estado Shan ali. Descobriram que 5 famílias foram expulsas de suas casas, perderam suas posses. A família abandonou eles porque eles se tornaram cristãos. Então ali naquela região, ser cristão tem as suas consequências. Elas podem ser abandonadas pelos pais, um filho se converteu, ele vai ser expulso da família. Então tem essa perseguição social, as pessoas vão ver mal ele, vão tratar mal. Então ser cristão não é tão fácil assim. Não é só vir aqui na igreja, esquentar o banco da cadeira, ser crente de domingo, falar, eu vou na igreja, então eu sou cristão. Ou ir em acampamentos, retiros. Ser cristão é viver diariamente os passos de Jesus. Cristão significa um pequeno Cristo. Então nós temos que seguir os exemplos de Jesus, como ele agia, como ele falava, como ele tratava as pessoas, para sermos sal e luz aqui na terra. Nós somos apenas uma imagem para as pessoas verem Jesus através de nossas vidas, nossas atitudes. Então é estar em movimento, agindo todos os dias. Isso inclui nosso trabalho, escola, onde nós estivermos, nós temos que ser os discípulos de Jesus. E falando um pouco de mim, antes de ir para a Ásia, na nossa igreja que nós frequentávamos, eu participei de teatro, evangelismo através de teatro, evangelismo nas ruas. Nós íamos falar com os moradores de rua. E para quem conhece, aqui no Vale do Ribeira, entre o Paraná e São Paulo, tem umas tribos indígenas e os quilombolas. Eu também fui ali para falar do amor de Jesus para aquele povo que não conhece a Jesus, que vive de maneiras erradas. Então eu pude ali compartilhar do evangelho com eles. E também na minha faculdade, quando eu estava aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de falar com 3 pessoas sobre o amor de Jesus. Mas como que foi isso? Eu segui o exemplo de Jesus. Às vezes a gente fica pensando, tem que falar para uma multidão, todo mundo tem que ouvir a gente, e é isso. Não, Jesus, ele trabalhou com 12 pessoas, 12 homens, 12 discípulos, e desses 12, ele trabalhou mais com 3. E desses 3, que era João, que Deus confiou a ele a revelação dos finais dos tempos. Então eu fiz a mesma coisa, criei um relacionamento com esses amigos, colegas da faculdade, até que um ponto que eles chegaram a confiar em mim, para pedir conselhos, o que eu faço aqui com essa situação da minha vida. Então é isso que nós temos que fazer. O evangelho não tem nada de complicado. Se nós seguirmos tudo que Jesus nos deixou, o exemplo, a maneira que ele usou para levar o evangelho, nós vamos ser bem-sucedidos, porque nós já temos aqui o manual da vida, que é a Bíblia. E falando um pouquinho da nossa história, eu tenho 12 tios. Apenas 3 deles são cristãos. Os outros,
até hoje eu acho que eles não entendem o porquê de que nós estamos lá servindo a Deus no outro lado do mundo. Eles falam, não, vocês são doidos, perderam a cabeça, falaram sobre insegurança financeira, que meus pais tinham uma escola de inglês deles, tinham quase 100 alunos e deixaram tudo para trás, como vocês vão se virar? E outros falaram que de perseguição ou um passo no escuro, mas nós sabemos que foi um passo na luz, porque Jesus estava conosco, Ele estava nos conduzindo em nossa vida, 4 anos atrás. E uma coisa que entristeceu muito o nosso coração foi que alguns irmãos nossos conhecidos cristãos falaram que eu não tenho coragem para fazer isso, eu não tenho esse chamado para falar do Evangelho. Mas, na verdade, nós também não temos coragem de ir lá, falar do Evangelho e passar por perseguição, todas aquelas coisas. O que nós temos é obediência. É isso que Deus quer. Ele quer filhos e filhas obedientes a Ele, que vão estar dispostos a ir onde que Ele mandar. Assim como fez com Abraão. Ele falou, Abraão, vai. Ele foi. Deus promete que Ele vai estar e está com a gente onde Ele nos levar. E essa obediência é para todos nós, não é só para nós que deixamos tudo para servir a Ele nos confins da terra, é para todos nós. E outra coisa, é a parábola dos talentos. Deus deu para cada um de vocês, de nós, talentos, habilidades, para serem usadas para expandir o reino de Deus. E lá no juízo, Deus vai abrir os livros, vão contar a nossa história, Ele vai ler, e aí Ele vai falar, servo bom e fiel, entre no meu reino. Para ser um servo bom e fiel, nós temos que usar aquilo que Deus nos confiou, habilidades, talentos, para expandir o reino dEle. Então isso é para todos nós. E nós vamos ter que prestar contas disso. E Deus, Ele quer te usar hoje. Não é amanhã, depois, eu preciso fazer um seminário antes para começar o ministério, para poder falar de Jesus, ou fazer aquilo. É hoje que Deus quer te usar. Ele já deu o manual aqui. É só seguir as instruções que Ele nos deu. Porque talvez não vá haverá depois. Pode haver uma doença, qualquer coisa que nos impeça de falar do amor dEle. E todos nós aqui, a igreja, todos nós somos missionários. Nós temos a missão de expandir o reino na terra. É para todos nós. Ir e pregar o Evangelho. Para quem? Para o perdido, para aqueles que não conhecem a Jesus. Cada um de nós tem um Espírito. E aqueles que ainda não tiveram contato com Deus, com o Espírito Santo, eles estão sedentos por libertação. Pessoas, independente da crença delas, elas estão buscando uma saída, uma libertação. E nós temos a resposta. Nós temos Jesus. Então temos que compartilhar de Jesus para todos eles que estão nas trevas. E Jesus, Ele nos deu um mandamento que está lá em Mateus 28, do 18 ao 20. É um texto bem conhecido, é a Grande Comissão. Ele fala aqui no 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas
que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus, ele nos deu uma ordem. Ele nos disse: ensina a minha palavra para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que não me conhecem. Ensinar o quê? Às vezes a gente fica meio pensando, o que eu vou falar? Eu tenho vergonha, medo, o que os outros vão pensar de mim? Como falar, como começar? Mas Jesus já nos deu tudo aqui. O manual, a palavra viva está aqui. Então é só repassar todos os ensinamentos, a sabedoria e as palavras de libertação que Ele já nos deu aqui. Não precisa inventar, falar isso, aquilo. É só repassar as palavras de libertação que Ele nos deu. E ensinar tudo que Ele tem nos ordenado. E Ele prometeu aqui, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos que estar em movimento e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes no trabalho, amigos, família, aquelas oportunidades de poder compartilhar do Evangelho, que às vezes aquela é a única chance. Eu tenho uma experiência que eu terminei minha faculdade na Malásia, e eu tinha uma professora muçulmana, só o rostinho de fora, todo o corpo todo coberto, e lá uma aula falando sobre bullying, eu pude compartilhar para ela sobre minhas experiências que eu tive na escola. E no acampamento, que eu tive uma situação, uma briga, eles falaram que ia ser mandado embora do acampamento, por uma atitude que eu fiz. Só que eles me deram a segunda chance, houve perdão entre mim e meu amigo. E naquela noite eu entreguei minha vida para Jesus. E a partir daquele momento, Ele começou a me transformar. E eu pude falar para ela disso, uma muçulmana. E talvez essa foi a única vez na vida dela que ela ouviu falar sobre o Evangelho, sobre Jesus. Então temos que estar atentos às oportunidades que Deus nos dá. E Jesus, antes de ascender aos céus, Ele prometeu que estaria enviando o nosso conselheiro, que é o Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, isso aconteceu 2000 anos atrás. Depois disso, os discípulos começaram a compartilhar do Evangelho. Milhares de pessoas em Israel se converteram ao Cristo. E o Evangelho se espalhou pela Ásia, África, chegou no Brasil, no mundo todo. Então, hoje, 2000 anos depois, nós temos o quê? Temos a palavra de Deus, manual da vida, e temos também o Espírito Santo. E o que nos falta agora? Nos falta colocar tudo isso em prática, compartilhar do Evangelho para expandir o reino na terra. Essa é a nossa missão, a missão da igreja, para cada um de vocês que estão aqui. Onde vocês estiverem, ali é o seu campo missionário, onde Deus te colocou para ser usado por Ele. Amém? E queria contar um testemunho do estado do Carém, que ali o Evangelho foi introduzido em Mianmar, 200 anos atrás, pelo missionário Adoniran Judson. Ele traduziu a Bíblia para o birmanês, mais ou menos uns 20 anos, para traduzir para a língua, e ele não tinha sucesso nenhum em falar com o povo birmanês, que é um povo majoritário budista. Mas tinha outras tribos que ainda não tinham sido influenciadas pelo budismo. E a tribo Karen foi uma delas. O budismo não conseguia entrar lá de jeito nenhum. Havia uma força espiritual ali. E aí esse missionário começou a dar estudos bíblicos e veio
um homem da tribo Carém, que era um criminoso, assassino, e veio lá. E quando ele começou a ouvir aquelas palavras, abriu na mente dele algo que já havia sido ensinado para ele. Que o povo Carém, por muitos e muitos anos, estavam esperando alguém de fora que ia levar para eles o livro perdido, que eles acreditavam que alguém tinha perdido, e esse livro ia trazer todas as respostas que eles estavam buscando. E aquela tribo, sem ter contato nenhum com o evangelista, com o evangelho, eles já tinham conhecimento de Deus, que havia uma queda, que o homem precisava se reconstituir com Deus, um Criador, e que ele tinha um filho, só que eles não tinham tantas respostas mais. E quando ele levou o livro, a Bíblia traduzida para eles, é como se tivesse aberto, assim, tudo para eles, tudo que eles estavam precisando ouvir. E a partir daquele momento, o evangelho se espalhou ali no estado Carém, milhares de caréns converteram o evangelho e se espalharam por Mianmar, se tornaram os missionários. E esse criminoso, pode até fazer uma paralelo com Paulo, perseguia os cristãos, né? Matava. Então esse criminoso se tornou um dos mais influentes missionários ali em Mianmar. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele já preparou o coração do homem para receber o Evangelho. Todas as pessoas, independente se já leu a Bíblia ou não, sabem que não se pode matar, não se pode desejar a mulher do outro, fazer coisas ruins. Há essa noção do que é ruim e do que é bom. Então Deus já imprimiu as leis dele no coração das pessoas. Agora só falta alguém ir lá para dar mais respostas para eles, para explicar o Evangelho, essa palavra de libertação que só nós temos, porque nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então as pessoas estão sedentas para ouvir do Evangelho. O Espírito delas clama por salvação, por libertação. E nós temos todas as ferramentas em nossas mãos. Agora a missão da igreja, de cada um de nós, é ir e compartilhar do Evangelho a toda criatura. E ele fala aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aqui em Maringá pode ser a sua Jerusalém, lugar que você está, que Deus te colocou. E se Deus te levar um pouquinho mais longe, Judeia, Samaria, cidade aos lados, ou outro estado. E se você for mais obediente ainda, Deus pode te levar lá para o outro lado do mundo, para servir a Ele e levar o Evangelho, a libertação que só Jesus pode fazer nessas vidas. Então, essa é a nossa missão. Cada um de nós somos missionários. E temos que colocar em prática tudo que nós temos aprendido aqui na igreja, no corpo, e lá fora, expandir o reino de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês.